Bom dia, meus irmãos. 1 Coríntios 12, 25, por favor. Bom dia também para você que está conosco pela nossa rede do YouTube. Que Deus te abençoe, te dê uma oportunidade de estar presente conosco numa próxima oportunidade. A graça e a paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 12, 25, fala assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Podem se assentar, em nome de Jesus. Nesta manhã nós queríamos falar um pouco com os irmãos sobre o tema da igreja esse ano, que é o tema unidade. Esse tema é um tema muito oportuno para os nossos dias, porque é um tema assim, irmãos, durante o estudo dessa palavra, eu vi que nós precisamos melhorar muito sobre esse tema unidade. E eu fiz uma introdução aqui sobre a carta aos Coríntios, primeiramente falando, e o tema da minha mensagem é unidade na diversidade. Você pode repetir comigo? Unidade na diversidade. Amém. A primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita cerca de 55 anos depois de Cristo, em Éfeso. Na época de Paulo, a cidade de Corinto tinha uma população estimada em 250 mil cidadãos livres e cerca de 400 mil escravos. Existiam ali 2 importantes portos em Secreia, a 2 quilômetros a oeste, no Golfo de Corinto, que faziam da cidade um ponto estratégico e obrigatório de abastecimento e descarga de navios. Corinto abrigava 12 grandes templos, sendo que um dos mais infames era dedicado a Afrodite, deusa grega do amor, onde mais de 1000 mulheres eram escolhidas todos os anos para oferecerem seus corpos aos homens como oferenda religiosa. Essa primeira carta dirigida à igreja de Corinto é diretamente para tratar as doutrinas e problemas espirituais e morais de uma maneira teológica. A carta é dividida em 10 principais pontos a saber: relatórios sobre divisões, os motivos das divisões, envolvimento sexual entre parentes, contenda entre membros da igreja, despudor e imoralidade sexual, orientações quanto ao casamento, conselhos quanto ao custo e ofertas aos idosos, instruções quanto ao culto cristão público, e o ensino sobre a ressurreição e sugestões sobre a coleta para Jerusalém. Paulo tinha muita preocupação com os coríntios, porque eles eram muito imaturos e viviam em uma região pagã e de maus costumes. Paulo, então, se dispõe a instruir e a restaurar a igreja através da sua liderança e sua experiência. Esta carta, portanto, tem a preocupação básica de resolver os problemas enfrentados pelos crentes em Corinto, quanto à verdadeira prática cristã, ou seja, em relação à progressiva santificação de cada crente, mediante o controle absoluto do Espírito Santo, que se expressa através de uma fé santa e de um caráter santo e absoluto. E já logo no capítulo 1, nós já vemos que Paulo já começa a exortar a igreja de Corinto sobre as divisões que já estavam tendo ali, pois uns declaravam que era de Paulo, outros declaravam que era de Apolo, outros de Pedro ou eu sou de Cristo. Então, uma pergunta que fica para nós nessa manhã é a seguinte: e nós temos tido algum partidarismo na Igreja Batista Neo de Selá? Será que você prefere uns do que os outros? Será que eu prefiro outros? Nós temos que ter a consciência, irmãos, que nós somos de apenas um, nós somos de Cristo. Não há partidarismo, somos todos iguais. Não há acepção de pessoas nessa casa. Talvez você não tenha muita afinidade com um ou com o outro, mas o que importa é que você é de Cristo. E esse tema unidade vai trabalhar no seu coração e no meu, para que esse ano nós possamos nos aproximar de pessoas que talvez nós nem tenhamos tanta intimidade. Então, essa carta, esse capítulo 12 de Paulo aos Coríntios, vai tratar desse tema especialmente. E na Bíblia, a unidade é um dom do Espírito Santo que envolve a harmonia entre todas as pessoas diferentes que trabalham juntas para o mesmo objetivo.
E eu queria abrir um parênteses aqui sobre a nossa igreja. Se não fosse essa unidade que nós teríamos durante todos esses anos, principalmente com essa construção desse templo, será que essa construção estaria de pé hoje? Naturalmente que nós precisamos primeiro do nosso Deus, que é Ele que nos capacita, Ele que nos dá força para trabalhar, Ele que nos ajuda a estarmos aqui hoje. Mas a unidade dessa igreja, Batista Anel de Selá, fez toda a diferença para essa construção. Podemos bem lembrar da época das garrafas PETs, que foi um fenômeno aqui nessa casa. Nós juntamos muitas garrafas para ajudar na obra. Quem sabe aqui dessa história? Levante a mão, por favor. Alguns sabem, outros não. Juntávamos garrafas PETs para trazer para a igreja a troca de material de construção. E foi dias maravilhosos. Tinham pessoas, irmãos, que iam nas festas, arrumado assim como eu, bonito, né? Como diz o presbítero Geraldino. E iam pessoas nas festas e ficavam olhando os PETs vazios. E pediam o dono, né, da festa para trazer, para ajudar a igreja. Isso é unidade, irmãos. Isso é união. E essa união fez toda a diferença. Olha hoje como nós estamos aqui. Estamos bem assentados, bem confortáveis. Então, essa unidade é maravilhosa. E a unidade também é uma característica desejada para os cristãos, que devem preservar a unidade na fé na igreja através de Jesus Cristo. A unidade é importante, porque ela permite que as pessoas sejam ajudadas umas pelas outras, fortalecendo a igreja e a sociedade. A igreja está aqui para não somente ajudar quem é da igreja, mas também para ajudar a sociedade. Quantas pessoas você já não ajudou que não faz parte da igreja? Quantas pessoas eu já não ajudei que talvez nem nunca pisou no nosso templo? Mas é para isso que a igreja veio. É para isso que serve a unidade da igreja. Então, o capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios trata da unidade no corpo de Cristo, destacando como os diferentes dons espirituais, funções e membros da igreja trabalham juntos para um bem comum. O corpo humano aqui é simbolizado para ilustrar a interdependência e a harmonia que devem existir entre os cristãos. Então, é muito interessante sobre essa analogia que Paulo faz, porque o nosso corpo humano, todos os membros precisam um do outro. Se você for estudar um pouco sobre o corpo humano, nós ficamos maravilhados. Por quê? Exemplo aqui bem prático. O dedinho do nosso pé é o que mantém o nosso equilíbrio quando nós estamos de pé. Eu não sei se alguém aqui não tem esses dedinhos do pé, mas se não tiver, irmãos, você já não anda a mesma coisa, né? Você já não tem o mesmo equilíbrio. Então parece que é um membro tão inútil, mas é um membro tão útil como todos os outros. Assim é você, assim sou eu na casa de Deus. E essa unidade, ela é para a igreja. Por quê? É a igreja que vai fazer toda a diferença na face da terra. É você, sou eu que vamos fazer a diferença. Amém? E eu peguei alguns aspectos aqui dessa unidade e nós vamos falar um pouco de cada um deles em nome de Jesus. Vamos olhar aí o verso 12, capítulo 12, verso 12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Esse versículo ilustra que o corpo é uno, e sua principal característica é a unidade, mesmo contando com vários membros e sendo muitos membros. Mas o mais interessante de tudo isso, que o corpo é um, e com ele, com respeito a Cristo. Então, você, eu, somos membros do corpo de Cristo. Você não pode deixar de cuidar desse corpo, desse templo do Espírito Santo que Deus te deu. Irmãos, quantas pessoas que a gente não vê pelas ruas, né? Que não tem nem a condição mais de uma mobilidade perfeita, assim como eu e você. Então nós temos que ser gratos a Deus. Mas esse corpo que você tem, esse membro que é eu e você, somos usados na casa de Deus. É para ser usado aqui, é para ser usado para a glória do Senhor, é para ser usado na obra do Senhor. Naturalmente não é só dentro da igreja, é fora também, porque o maior testemunho que nós podemos dar é lá fora.
Então você e eu somos parte de um corpo. E esse corpo, o cabeça dele é Jesus Cristo. Você, eu, nós estamos ligados a Jesus. E como é maravilhoso a gente estar ligado em uma pessoa santa, em uma pessoa perfeita, assim como foi Jesus. O único homem que passou por essa terra e que foi um homem perfeito. Eu e você não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando de dia em dia, de glória em glória, para alcançar a perfeição, porque Cristo é o nosso maior exemplo. E nós temos o mesmo DNA do Pai. O mesmo DNA que eu tenho, é o mesmo DNA que você tem, Jesus. Então, quando você estiver passando por algum problema, ou alguma dificuldade, ou alguma coisa, ou se você for fazer algo que não vai ser bom para o seu corpo físico, principalmente, ou para a sua vida espiritual, você lembra que você está interligado a Jesus. Você é membro do corpo de Cristo. E o membro do corpo de Cristo, irmão, ele tem que ser santo. Ele tem que ser irrepreensível. Porque se Jesus é o nosso maior exemplo, como que nós vamos deixar que o nosso corpo fique de qualquer maneira? Que a gente faça coisas que não agradam a Deus. O que nos une ao corpo de Cristo é o Espírito de Deus. Por isso a igreja é o lugar onde as pessoas juntam suas diferenças e se tornam fortes, porque tem na pessoa de Cristo a sua referência. Então nós podemos ser fortes. Nós podemos ser corpos santos, porque nós estamos ligados no corpo de Cristo. Amém? João 17, 21, por favor. Olha aqui o exemplo, que Cristo é a nossa referência. João 17, 21, vai falando assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então esse versículo é maravilhoso. Esse versículo fala que Deus e Jesus é um. E assim como Ele é, nós também temos que ser com Ele. Por quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então se você, se eu, somos pessoas ligadas ao corpo de Cristo, por onde nós formos, as pessoas vão ver que nós somos enviados de Deus. Porque foi o próprio Deus que nos enviou para esse corpo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Vamos caminhando aqui. Verso 13. 1 Coríntios 12, verso 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O segundo aspecto é espiritual. A igreja do Senhor, ela é espiritual. Ela é promovida pelo Espírito Santo de Deus. A unidade só funciona na igreja pelo meio espiritual. Porque é o Espírito Santo que nos conduz. É o Espírito Santo que nos dá o discernimento para todos os dias nós continuarmos sendo mulheres e homens de Deus segundo o coração dele. E é muito interessante que uma das causas em que não traz unidade para a igreja é o nosso orgulho. O nosso orgulho. Nós somos orgulhosos, irmãos. Querendo ou não, é uma das coisas que mais atrapalha o meio evangélico e espiritual, é o orgulho. Por quê? No meio desse orgulho há competições, há coisas que nós queremos fazer com as nossas próprias forças, há coisas que nós achamos que nós não vamos precisar do outro. Então, ainda bem que o Espírito Santo de Deus é que promove a unidade na igreja. Porque somente Ele que pode tocar no meu coração e no seu, para que nós possamos desenvolver essa unidade. Porque se não fosse, irmãos, com certeza seria impossível essa unidade na igreja se fosse obra humana. E é interessante que esse texto também não faz menção do batismo nas águas, mas faz a imersão de nós como igreja do Senhor. Somos mergulhados no Espírito Santo e todos nós formamos um só corpo, independente da sua nacionalidade, da sua cultura, de onde que você é, se você é escravo, se você é livre, se você... independente da sua cor, independente, né, da sua família, da sua altura, independente de onde que você veio, irmão, você é mergulhado no Espírito Santo, você é imerso, você é batizado com um só Espírito. Isso é maravilhoso. Por quê?
Porque através desse mergulho no Espírito Santo, dessa imersão, nós vamos nos tornando uma nova criatura. E isso é maravilhoso. Quando nós chegamos na igreja, que não ainda aceitamos o nosso Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa vida, e que nós levantamos as nossas mãos, nós nos tornamos nova criatura. E essa nova criatura, aí sim, aí você é imerso, você é mergulhado no Espírito Santo de Deus, e a unidade começa a ser trabalhada todos os dias dentro de nós. Quantas famílias não estão desunidas, irmãos? Quase todos os dias que você conversar com alguém, você vai ver que tem alguma desunião dentro da família. E a igreja veio para fortalecer, a igreja veio para nos ajudar a não sermos unidos somente aqui dentro da igreja, a não sermos unidos somente como irmãos. A própria palavra de Deus fala que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Então, se nós estamos bem dentro da igreja somente, mas nós não estamos unidos com a nossa família, ainda falta alguma coisa para nós. É muito ruim, irmãos, nós não sermos unidos com a nossa família. Sempre vai ter alguma pendência na sua vida. Eu não sei se tem alguém aqui que passa por isso. Quase toda família tem. Algum caso, algum problema, mas com a ajuda do Espírito Santo, Ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar a nós nos unirmos mais como família também. Não somente a família da fé, mas a nossa família genética, para a glória de Deus. Amém? Assim, como não conseguimos êxito em nossa vida sem Cristo, a igreja também não consegue desenvolver sem a ação do Espírito Santo. Então você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar em você. Você tem que deixar. Por quê? Porque quem deixou o Espírito Santo para nós foi o próprio Jesus. Ele foi, mas ele falou, eu vou enviar o Consolador. Quantas pessoas não passam por tantas dificuldades na vida, mas não se abatem, porque o Espírito Santo de Deus está conduzindo. O Espírito Santo de Deus está ajudando. E você pode falar com o Espírito Santo a hora que você quiser. Você pode falar com o Espírito Santo em voz baixa, em voz alta, no caminho para o trabalho, no seu automóvel, na sua moto. Enfim, você pode conversar com o Espírito Santo da maneira que você quiser, que Ele vai te ouvir, em nome de Jesus. Versículos 16 e 17. Vamos caminhar. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? O terceiro aspecto que eu quero falar com os irmãos essa manhã é funcionalidade. Imaginemos o nosso corpo apenas com um membro. Seria muito estranho, né, irmãos? Deus é tão perfeito que Ele criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Então nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. Então nós somos perfeitos, somos criação perfeita de Deus. O maior milagre que o Senhor realiza em cada um de nós é a multiplicação da espécie. Irmãos, eu fico maravilhado. Eu ainda não acostumei com essa história e nunca vou me acostumar. Eu sempre vou ficar maravilhado com a geração de um bebê dentro de um ventre de uma mãe. É uma das coisas mais maravilhosas que existe, se não for a maior de todas. Porque é através da gestação, é através da nova vida que está sendo concebida, é que nós temos a prova que Deus existe. Se você ainda tem dúvida, se você que está me ouvindo ainda tem dúvida que existe um Deus poderoso nos céus e na terra, essa é a maior prova. Então, essa funcionalidade, ela precisa de existir, porque como seria se a minha mão esquerda ou a minha mão direita, somente as duas existissem, e o meu corpo fosse todo mão? Não teria utilidade alguma. Então, quando você olhar para você, olha para você, olha para as suas mãos. A mão é perfeita, não é? A minha está machucada aqui, mas daqui a pouco já está sarando. Então, as suas pernas, a sua habilidade com algum esporte que você tem, a sua mente, que é a mente de Cristo. Então, essa funcionalidade, ela trabalha no corpo de Cristo, pois Deus criou o homem para se relacionar. Então, é assim que a igreja é. A igreja, ela não é somente um membro,
Vocês imaginam somente o pastor trabalhando nessa igreja? Se não tivesse a ajuda dos irmãos, se não tivesse aqui, né, vocês aos cultos para ouvir a palavra do Senhor, para quem nós estaríamos falando? Então, a unidade é isso. A unidade é a função de todos os membros que são importantes no corpo. E nós precisamos reconhecer o valor de cada pessoa na igreja. O que cada um faz, como essas pessoas são úteis no corpo de Cristo. A diversidade faz que cada funcionalidade seja importante dentro da igreja. É assim que a igreja sobrevive. Cada um tem uma função. Quem sabe tocar violão aqui? Sem seu tom. Ninguém, irmãos? Para você ver, nesta manhã somente o Tom que sabe tocar violão. Se ele não tivesse vindo no culto hoje, quem é que tocaria violão no lugar dele? Quem sabe cantar aqui? Quer ver que o Renato vai levantar a mão? Ninguém, irmão, sabe cantar? Misericórdia. Joel, Lúcia, diaconisa Lúcia. Os irmãos do louvor não precisam nem falar, né? São bênçãos. Cada um tem a sua função. Olha os diáconos, eles servem na casa do Senhor com excelência. Olha você, mas eu estou sentado aqui, eu sou menos importante. Não, pelo contrário, você é muito importante na obra de Deus. Você é um membro que faz com que essa igreja sobreviva. Porque se não tivesse ninguém aqui, a igreja já estaria fechada. Então, a funcionalidade no corpo é um dos aspectos também muito importantes na obra de Deus. Outro aspecto, soberania. Versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Em algumas outras versões fala assim, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve, ou como lhe entende, ou como lhe convém. Então, irmãos, Deus é que organizou, é que preparou todos os membros conforme a tua vontade. Então, você tem que reconhecer que o seu irmão, que a sua irmã, ela foi introduzida dentro dessa igreja por Deus. Você pode até fazer um convite, uma pessoa vir à igreja, mas se não for a ação do Espírito Santo, se não for a ação de Deus na vida dessa pessoa, ela não permanece. A soberania de Deus. Deus é que está no controle de todas as coisas. Ele que é o poderoso. Ele faz tudo conforme a tua vontade. E isso é tão interessante, irmãos, que quando nós nos entregamos a Deus, a Cristo, e deixamos com que Ele faça a vontade dEle sobre nós, nós vamos caminhar com Ele de acordo com o que Ele quer que você seja um membro do corpo de Cristo. Aí você vai ser um membro muito melhor do que antes. Você vai ser uma pessoa muito melhor do que antes. Cada pessoa pertencente a esse corpo foi a boa e perfeita vontade de Deus que permitiu que você e eu estaríamos aqui hoje, nesta manhã maravilhosa de domingo. Então, é o Senhor, irmãos, a soberania de Deus é que prevalece sobre todas as coisas. Não pense você, não pense eu, que nós vamos controlar algo. Pelo contrário, se não for o Senhor, não somos nada. Então, a soberania de Deus, que nós precisamos de entender, que ela também traz essa unidade para a igreja. A soberania do Senhor. Desculpe, irmãos. A soberania de Deus é que faz com que nós estamos aqui, trazendo unidade à igreja. Apocalipse 4:11 diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, eu e você, nós somos criados por Deus, pelo soberano, e foi pela vontade dele. Então, Deus é soberano, irmãos. A gente precisa entender isso, que Deus é que está no controle de todas as coisas, todas as coisas. Nada foge ao controle do nosso Deus. Então, mais um aspecto é a soberania de Deus. O outro aspecto aqui sobre a unidade é a dependência.
Olhamos os versículos 21 e 22. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E aqui é maravilhoso, né? Porque o reconhecimento que todos nós, no corpo de Cristo, depende um do outro, e é de vital importância para nós caminharmos juntos. Então, nós estamos tendo o nosso GC, né? Que inclusive vai começar na próxima segunda, dia 3 de fevereiro, e eu te convido, você que ainda não está no GC, a participar, nem que seja online. Irmãos, participem, sabe por quê? Ali é que a gente vê a verdadeira unidade. São grupos menores, são grupos onde que as pessoas têm mais intimidade um com o outro, é onde nós podemos dividir os nossos problemas um com o outro, e é ali que nós estamos para nos ajudar mutuamente. Então, o GC é uma prova dessa dependência, é uma das provas. O grupo de crescimento tem sido maravilhoso, né, para a Igreja Batista Anel de Selá, porque ali nós temos aprendido a palavra do Senhor, ali nós temos sendo conduzidos por essa visão, e essa visão não é só da Batista Anel de Selá, irmãos, tem muitas igrejas que trabalham com essa visão, o grupo de crescimento. Então, é ali que nós vemos que nós precisamos uns dos outros. Alguns anos atrás, algumas pessoas, né, chegavam de uma forma, hoje já chega de outra, bem melhor, porque nós estamos ali unidos, um ajudando o outro. Então, nós dependemos um do outro. Cada departamento da igreja é composto de membros, e cada um desses membros exercem uma função importante na igreja. Por isso, cada um de nós depende um do outro para esse corpo funcionar perfeitamente. Olha aqui a mídia, olha o som maravilhoso. Nós temos os irmãos que sabem mexer no som. Eu não sei trabalhar com som. Eu não sei fazer, eu não sei cantar, eu não sei tocar. Mas olha, cada membro da igreja, olha o departamento infantil. Quem é que vai trabalhar com as crianças? Se não fosse o Dibas, quem é que estaria disposto a cuidar das nossas crianças em todo o culto? Então, irmão, cada membro é importante. Se você ainda tem algo a resolver com algum irmão seu, resolva, irmãos. Sabe por quê? Cada pessoa é importante dentro da igreja. A gente não pode desprezar ninguém. Ninguém. Se você precisa de ajuda, procure aquele que você confia mais. Procure um presbítero, uma missionária, o pastor. Mas procure, irmãos. Não deixe de pedir ajuda, em nome de Jesus. Essa semana nós estávamos conversando sobre isso. É quando a coisa está ali já chegando ao fim, é que alguém procura ajuda. Não, irmãos, a unidade na igreja é para isso. É depender um do outro, é nos ajudarmos. Às vezes você está passando por uma dificuldade que você não vê saída. Mas tem pessoas aqui dentro capacitadas, né, para te ajudar, eu tenho certeza disso. Em nome de Jesus. Amém? Versículo 25 e 26. Esse nós vamos ficar um pouco mais tempo nele. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então, irmãos, eu queria citar alguns aspectos aqui, para que a unidade da igreja seja mantida e seja forte. Aqui está algum deles, que é o propósito de Deus. O plano de Deus para a igreja é união. Como que uma casa dividida vai subsistir? Não tem como. Então nós precisamos ser unidos. Nós precisamos de estar juntos. Então, a união, né, da igreja faz toda a diferença. Irmãos, é muito triste nós vermos algumas pessoas falando fora da igreja que como eles vão seguir a igreja se a própria igreja é desunida. E hoje tem um fator muito delicado nas redes sociais que se chama fofoca.
A fofoca hoje virou virtual. Essa fofoca faz o quê? Essa fofoca faz com que a igreja esteja desunida e não unida. Ah, você ficou sabendo que a igreja X, a igreja Y, aconteceu isso com o pastor, com o líder, com o fulano. Ore por ele, irmãos. Ore por eles. Não saia disseminando as coisas. Não saia falando. Ah, você viu o que aconteceu na igreja? Não faça isso, em nome de Jesus. Sabe por quê? Nós estamos atacando o próprio corpo, porque nós somos o corpo de Cristo. Se você é o corpo de Cristo, e se aqueles são o corpo de Cristo, você está atacando a eles e também está atacando a você. Então, quando você ouvir algum noticiário, alguma coisa que você acompanha, segue, nada contra, irmãos. Pelo contrário, né, a gente segue muitos homens de Deus, muitas pessoas maravilhosas aí que pregam a palavra, mas que infelizmente aconteceu algo durante essa caminhada em que trouxe, ou que está trazendo desunião àquele ministério. Então você e eu não podemos fazer isso. Nós não podemos propagar essa fofoca virtual. Se você for falar para alguém, se você for contar para alguém algo, que seja para ajudar aquele ministério e não para trazer mais desunião. Então, Deus quer que a igreja do Senhor seja unida. Segundo, a igreja precisa de ter zelo um com o outro. Cuidado. Nós precisamos de ter cuidado uns com os outros, irmãos. Cuidado mesmo, sabe? Aquele cuidado que se algum irmão, né, antecipando o que já fala um pouquinho, se algum irmão sofre, você vai sofrer junto com ele. Se algum irmão está passando por alguma dificuldade e você está sabendo, você vai orar por ele, você vai ajudá-lo. Cuidado, irmãos, a gente precisa de ter cuidado um com o outro. A gente é muito, às vezes, descuidado um com o outro. A gente deixa as coisas muito soltas, né? A gente deixa as coisas muito à deriva. Assim como o Senhor Jesus cuida de cada um de nós, nós precisamos de ter cuidado um com o outro. É um zelo, é o próprio zelo. Cooperação é o outro. Cooperação. A igreja precisa ser mais cooperativa. Cooperativa, irmãos. A função da cooperação é ajudar. A função da cooperação é ajudar, financeiramente falando, a um menor custo. Nos interiores, em algumas cidades pequenas, ainda existem cooperativas que distribuem alguns produtos, que vendem, né, lógico, com um preço a um custo menor. Essa é a função da cooperativa. Essa é a função da cooperação, é ajudar. Mas aqui nós não estamos falando, lógico, nós também estamos falando no âmbito financeiro. Se você pode cooperar, coopere. Financeiramente falando. Mas se você não pode, coopere com a sua ajuda espiritual. Coopere orando. Coopere com aquele que você, nem que ele te receba uma ligação. Eu não sou muito fã de mensagem, irmãos. Mas quando não dá, eu passo a mensagem. Mas eu prefiro ligar para alguém. Eu prefiro encontrar com essa pessoa. Então, cooperação. Essa é mais mais um aspecto, é mais uma característica que o povo de Deus precisa de ter um com o outro. E essa cooperação traz unidade. Então nós precisamos ter cuidado com todos, da mesma forma. Ou seja, olha o que o versículo fala. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado. Nós precisamos ter igual cuidado com todos. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Com igual cuidado em favor uns dos outros. Uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Amém? Então, esse é mais uma característica. Então, nós precisamos de tratar todos iguais. Não podemos ter diferença um com o outro. Tem ministérios, irmãos, que a gente ouve falar, né, naturalmente, que as pessoas, os líderes, né, principalmente, são inacessíveis. Aqui na Igreja do Batista de Selá não existe isso. Não existe isso. Aqui você tem acesso a todos. Aqui você tem, né, o nosso presbítero Oscar, que trabalha na secretaria.
Aqui tem o presbítero Renato, que todo domingo está aqui no culto da manhã às 8 horas. Nós temos os nossos diáconos. Então, se você precisa de alguém, se você precisa de ser tratado igual por todos, aqui é uma igreja onde você vai ser tratado igualmente por todos. E você precisa tratar os outros também igual. Isso aqui é a palavra do Senhor que está dizendo, não sou eu. Com igual cuidado, é um cuidado igual. Você não pode ter um cuidado diferente comigo e um cuidado diferente com o outro. Você tem que ser carinhoso comigo e carinhoso com o outro. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, quando um membro sofre, todos sofrem, porque faz parte do corpo de Cristo. Se eu machuco a minha mão, assim como ela está ferida, eu estou sentindo alguma dor aqui. Às vezes até para bater palma dói um pouco, porque ela já está sarando. Então, se um membro sofre, todo o corpo sofre. Então, se eu estou sofrendo, se você está sofrendo, eu estou sofrendo junto com você. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Então, nós precisamos de ter esse cuidado um com o outro. Nós não podemos ter diferença um pelos outros. Mas tem um outro detalhe. Quando o outro se alegra, aí nós precisamos de nos alegrar. Se você se alegra com alguma coisa, eu vou me alegrar com você, em nome de Jesus. E nós temos o péssimo hábito de falar que quão difícil é alegrar com a alegria do irmão. Não é não, irmãos. Não é difícil. Se você tiver o Espírito Santo dentro de você, se você tiver um coração movido pela unidade, você será um homem que vai se regozijar com a alegria do seu irmão também. Porque nós vemos tantos irmãos conseguindo, conquistando várias coisas e nós não nos regozijamos com ele. Por que nós fazemos isso, irmãos? Porque nós ainda não temos o espírito da unidade dentro de nós. E esse é um tema maravilhoso. Esse ano, se Deus quiser, nós vamos trabalhar esse tema. Eu tenho certeza que cada um de nós vai ser impactado. E assim como diz aqui no início do culto, né, irmãos? Que nós possamos ouvir e praticar a palavra de Deus. É a própria palavra de Deus que está nos ajudando a colocar em prática essa unidade. Então, é dessa forma. O propósito maior, então, da unidade é o quê? É o amor. É o amor. De todas essas coisas que nós falamos, o aspecto mais importante deles, que vai nos ajudar a ter unidade um com o outro, é o amor, que está aqui nesse cuidado, nesse propósito que Deus tem para com cada um de nós. Então, quando você vê que alguém está sofrendo, que alguém precisa da sua mão, que alguém precisa, né, da sua cooperação, da sua ajuda, você está praticando o amor, a unidade em amor. Esse é o maior propósito da igreja, irmãos. É andarmos unidos. E aí nós vamos celebrar junto com a alegria dos nossos irmãos, para a glória de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 1 Pedro 3,8. 1 Pedro 3,8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Olha aqui o contrário do orgulho, humildes. Então, se a gente não for humilde em reconhecer que nós precisamos de ajuda e que nós precisamos de ajudar os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo, nós não vamos praticar a unidade no amor. Então, finalmente, nós sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. É assim que nós vamos praticar a unidade em amor. Então, a Bíblia toda nos ensina a sermos homens e mulheres que precisamos de ter o amor de Cristo dentro de nós. Então, meus irmãos, é isso. Nós precisamos de ter essa importância dentro de nós, sabendo que nós vamos ser muito melhores. E como é bom ajudar os outros, né, irmãos? A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Por que esse versículo fala isso? Porque se você está dando,
é porque, graças a Deus, você ainda não está precisando. Por que eu falei ainda? Porque você ainda pode precisar. Eu ainda posso precisar. Então é melhor dar do que receber. Mas nós precisamos dar com alegria. Assim como nós trazemos nossos dízimos e as nossas ofertas no altar, nós precisamos também dar a nossa vida pelo nosso irmão. O amor, o carinho, o cuidado, o zelo, a cooperação em nome de Jesus. E para concluir, Filipenses 4, versículo 2 e 3. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Você pode ficar de pé, por favor? Em nome de Jesus? Eu vou repetir esse versículo, irmãos. Completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina a todo tempo que nós, em unidade de amor, nós precisamos de, olha o que Paulo fala, considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Então é isso, nós precisamos uns dos outros, irmãos. A gente precisa ter essa consciência. Nós precisamos de cooperar mais e de ajudar mais a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém?